Bom dia, meu povo. Estamos aqui às 7h12 da manhã no nosso Amor em Gotas. Hoje nós vamos falar em as 5 capacidades para serem desenvolvidas nos seus filhos através da inteligência emocional. É isso mesmo. Então nós vamos lá. Gente, na live anterior eu falei sobre como nós usarmos a inteligência emocional para a gente aprender a lidar com o nosso filho. Como usar essa inteligência emocional para a gente saber o que fazer na hora de conflito, na hora que o menino tá dando problema, ou não, ou no dia a dia mesmo. Como agir, usar nossa inteligência emocional para agir com os meninos. Hoje eu vou falar de como a gente ajudar os meninos a desenvolverem a inteligência emocional deles, porque eles não sabem. Nós não somos os pais, nós não temos que ensinar, que mostrar para eles como que as coisas devem ser feitas, nós não temos que dar o exemplo? Pois é. Então a gente já está dando o exemplo através de mostrar para eles como usar a inteligência emocional em nós. Quem não assistiu, dá uma olhada lá na última live, que foi a gente conversou sobre isso. E hoje nós vamos conversar sobre como ajudar o filho a também usar a inteligência emocional dele, a criar essas capacidades. Então são 5 capacidades necessárias para que a criança aprenda a lidar com a inteligência emocional. Como que nós vamos ajudar e ensinar os nossos filhos a usar a inteligência emocional para que eles saibam lidar com as emoções deles. A gente sabe que o precursor da inteligência emocional, um dos precursores, foi o Daniel Goleman. Ele que desenvolveu essas teorias sobre inteligência emocional. O que é, o conceito, etc. Né? Então a gente usa os conceitos que ele desenvolveu, né? Os pressupostos que ele desenvolveu. Então, a inteligência emocional nada mais é, gente, do que nos ensinar a lidar com as nossas emoções. A inteligência emocional nos aponta os pilares para a construção de uma vida plena. Essa é a função da inteligência emocional. Ela nos mostra como lidar com os nossos relacionamentos. Nos ensina como lidar com a frustração, com os sentimentos, com as emoções. Então é isso que a inteligência emocional faz. E nada mais é também do que lidar com usar a criação com apego e a disciplina positiva. Tudo tem a ver com a inteligência emocional. Então, enquanto a gente está aprendendo a lidar com nossas emoções, a gente também usa com as crianças a criação com apego e a disciplina positiva. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com a educação emocional. Então, a inteligência emocional é lidar com os sentimentos e as emoções, saber lidar. E a educação emocional é o quê? Como a gente ensinar os nossos filhos a lidarem com a inteligência emocional, a usar a inteligência emocional. Então, a educação emocional nada mais é do que isso. Nós devemos mostrar para os nossos filhos que é possível lidar com as emoções de uma forma adequada, que nós não temos que suprimir as emoções, nós não temos que fingir que está com raiva, não. A gente pode expressar raiva de uma forma adequada, de uma forma gentil, de uma forma educada, não é? E precisamos criar os nossos filhos, criar neles a capacidade de expressar esses sentimentos. A gente ensina. A criança quando nasce, né, ela berra, não é? O bebezinho quando tá com fome, ele não sabe falar, o que ele faz? Ele não sabe dizer tô com fome. Mas aí ele vai crescendo, a criança vai crescendo e a gente vai ensinando para ele que quando ele estiver com fome, ele não precisa berrar. Ele pode, mãe, tô com fome. É isso aí. Resumindo, é isso que é inteligência emocional. E a criança, ela vai aos poucos, à medida que ela cresce, ela vai amadurecendo e adquirindo essas capacidades. Então, são 5 capacidades que a gente vai falar. 5 capacidades a serem desenvolvidas nos filhos usando a inteligência emocional. Então, vamos lá. A primeira capacidade é a autoconsciência ou o autoconhecimento. Ou seja, nada mais é do que precisamos mostrar para o nosso filho o que sentimento está ali naquele momento que aconteceu. Por exemplo, que o menino pegou o brinquedo da mão dele. O que ele sentiu?
Foi raiva? Foi frustração? Foi o quê? O que ele sentiu na hora que apareceu o cachorro da vizinha? O que ele sentiu? Foi o medo. Ah, você estava com medo. Então a gente vai ajudar a criança a reconhecer o que está acontecendo com ele e nomear, dar nome àquilo ali, para ele aprender como que ele vai lidar com uma coisa que ele não sabe o que é. A criança não sabe que ele está sentindo medo. Ele está desesperado, mas ele não sabe o que é aquilo ali que está dentro dele. Então a gente começa a nomear. Ah, você está com inveja do seu coleguinha porque ele ganhou um carrinho novo? Ah, entendi. Ah, isso que você está sentindo é inveja, não é? Então vamos ver como a gente vai lidar com isso? Então, a autoconsciência, o autoconhecimento. Outra coisa também é mostrar para ele o impacto que as ações dele geram nas outras pessoas. Por exemplo, ele pegou o brinquedo do coleguinha sem pedir emprestado. Então, o que isso gerou na outra criança? Um sentimento também de frustração, de raiva. Então, ele vai aprender a lidar, a reconhecer esses sentimentos e reconhecer que aquilo que ele faz impacta o outro também. Aí você vai perguntar para ele: você acha que o seu coleguinha sentiu o que na hora que você puxou o brinquedo da mão dele? O que você acha que ele sentiu? Então, na verdade, a autoconsciência e o autoconhecimento é saber expressar esses sentimentos e essas emoções de forma adequada. Expressar, que eu digo, é falar, né? Colocar para fora isso aí, é que ele não pode ficar guardando isso lá dentro dele. Então, expressar de uma forma adequada, de uma forma educada, de uma forma saudável. Então, vamos ensinar a criança a expressar o que ela sente com palavras, a nomear. Vamos nomear esse sentimento. Então, você precisa também conectar essa emoção a uma situação. Você sentiu raiva porque o seu coleguinha pegou o brinquedo da sua mão sem pedir emprestado. Então, você vai conectar a situação. Quer dizer, ele não tem que sentir raiva para sempre. Porque acontece também da criança sentir aquela raiva e ficar... Depois ela continua sentindo a raiva, não sabe nem porquê, nem lembra mais por que estava com raiva. Então, à medida que ele vai conhecendo, nomeando e relacionando o sentimento dele com as situações que aconteceram, aí ele vai começando a entender isso, ele vai amadurecendo e sabendo controlar depois. Então, você precisa também validar aquela emoção. Por exemplo, o menino caiu, tá com dor. Tá com dor. Aí você fala assim: ah, não, já passou. Ih, vamos, levanta. Vamos. Não, gente. Reconhece aquela emoção que ele tá sentindo ali. Ele tá sentindo dor, o sentimento, né? Ele tá com dor. Então, ele precisa ser reconhecido. Ah, você tá com dor, vamos ver o que aconteceu. Vamos arrumar de mim. Eu entendo que deve estar doendo bastante, não é? Arranhou, olha só. Reconhece o sentimento da criança. Aí aquela velha história que a gente fala do acolhimento, não é? Então, a primeira capacidade que a gente precisa desenvolver nas crianças é a autoconsciência daquilo que ele está sentindo, né? Daquilo que ele precisa reconhecer, nomear. Aí o 2, autocontrole. Nós vamos ensinar a criança a se autocontrolar no momento que ele está sentindo aquilo ali. Como controlar essas emoções e esses sentimentos? Nós vamos ensinar a criança a fazer isso, o autocontrole. Como demonstrar essas emoções de forma adequada? Primeiro ele expressou. Agora, como que eu vou demonstrar? Fiquei chateado. Vamos conversar com o coleguinha para que ele não mais empreste, não mais pegue o brinquedo na sua mão, à força, sem pedir emprestado? Como que a gente tem que fazer? Então, o autocontrole. O que ele vai fazer? Então, ele tá com raiva do coleguinha, o que ele vai fazer? Sai de perto do coleguinha, ou conversa, fala com o adulto que tá perto, o que aconteceu? Olha, ele pegou o meu brinquedo sem me pedir. Mas ele não pode ir lá e bater no coleguinha. Ele não pode. Então, ele precisa se autocontrolar. Então, a gente vai ensinar para ele o autocontrole. Tudo isso na conversa, viu, gente? No dia a dia, na conversa. Ele vai demonstrar aquela emoção dele de forma adequada. Ele não vai se jogar no chão, bater no coleguinha, xingar o coleguinha, não. O que ele vai fazer? Ele primeiro reconheceu, agora ele vai expressar de forma saudável, né? O que ele vai agir, como que ele vai fazer depois que ele sentiu aquilo ali, com aquele sentimento, o que ele vai fazer? Aí 3,
Outra capacidade de interagir socialmente. A gente precisa desenvolver na criança a capacidade de interação social. Ele precisa entender que ele não está sozinho no mundo, que existem várias outras pessoas ao redor dele, em casa, na escola, na família, no parquinho, lá no shopping. Então ele vai aprender que existem relações para ele lidar no dia a dia. Existem outras pessoas com ele. Então, à medida que você vai trabalhando, conversando com ele, ele vai entendendo que ele precisa se comportar de forma educada, de forma gentil, com as pessoas que estão em volta. Por exemplo, ele vai no parquinho, ele precisa entender que cada um tem a sua vez de escorregar no escorregador. Ele vai entender que ele não pode passar atrás do balanço que está balançando, porque o balanço pode bater nele, o coleguinha está andando no balanço, está balançando, então ele tem que tomar cuidado. Então tudo isso ele vai entender através da interação social, uma capacidade que ele vai adquirir de interagir com as outras pessoas socialmente. Número 4, a empatia. Lembra que a gente também tem que aprender a ser empático? Lá na última live que a gente conversou? Pois é, a gente precisa ensinar a criança a ser empático. Ser empática. Mostrar para ele que o outro também tem sentimentos. Como que o outro sentiu na hora que você bateu nele? O que ele sentiu? O que você sentiria se o seu coleguinha batesse em você? Então você começa a mostrar para ele que é necessário a ele se colocar no lugar do outro. Que a vida não é só ao redor do umbigo dele, mas que existem outras pessoas com as quais ele precisa se relacionar. Então, o que você acha que a mamãe sentiu quando você deu um tapa na cara da mamãe? Será que foi legal? O que você acha que a mamãe sentiu? Então, você começa a trabalhar isso com ele. Essa questão da empatia, dele se colocar no lugar do outro. Ensinar a criança a se colocar no lugar do outro. O que o outro deve ter sentido quando você fez tal coisa? Como você se sentiria? Então, você vai fazer essas perguntas para a criança. E o interessante, gente, é trabalhar tudo isso através das perguntas. Você passa a pergunta para a criança. Ao invés de você dar a resposta pronta e xingar, tá vendo lá? Agora o seu coleguinha tá chorando. Olha só. Não, passe a pergunta para a criança. Por que você acha que ele tá chorando? Entendeu? Faz a criança refletir. Traz a criança para reflexão. Para buscar nela, ela vai desenvolvendo essa capacidade à medida que ela vai crescendo, à medida que a gente vai incentivando, que a gente vai trabalhando com ela. E por último, gente, não menos importante e muito interessante é a automotivação. A gente precisa desenvolver na criança a automotivação. O que é a automotivação? É uma motivação interna que a pessoa tem, que a criança desenvolve, para ela fazer as coisas por ela mesma. Por exemplo, ela não deixa de bater no coleguinha porque senão ela vai ficar de castigo. Não, ela deixa de bater no coleguinha porque ela sabe que aquilo machuca, que não é legal, que ela pode perder a amizade e porque ela quer manter um relacionamento legal com o coleguinha. Então ela é automotivação. Ela não precisou de punição e nem de estímulo. Por exemplo, se você guardar os brinquedos, eu vou te dar um doce. Ela não guardou os brinquedos por causa do doce que ela vai ganhar. Ela guardou porque ela acha certo guardar os brinquedos depois de brincar. Porque é interessante guardar os brinquedos, porque é útil. Porque eu preciso guardar os brinquedos, porque senão alguém vai pisar no brinquedo, vai machucar, eu mesmo vou me machucar, na hora que eu for procurar o brinquedo eu não vou achar. Então é uma automotivação. Ela não guardou os brinquedos porque ela vai receber uma recompensa por aquilo, mas porque ela tem a convicção de que é necessário fazer aquilo. Então, o que é automotivação? É algo que vem de dentro, não é de fora, é de dentro. Então, a punição, por exemplo, se você não guardar os brinquedos, você vai ficar de castigo. Você vai para o cantinho da disciplina. Então, ela vai começar a guardar o brinquedo porque senão ela vai para a autodisciplina. Senão ela vai para a disciplina. Aí, então, que é aquela questão da punição e da recompensa, que a gente também não usa na disciplina positiva. Então, o que a criança cria dentro dela a automotivação? Por quê? Porque você mostrou para ela os efeitos daquilo ali, o que pode causar, o que pode acontecer. Então, a automotivação é a convicção que a criança tem de que precisa fazer algo porque é o certo. Porque ela escolheu fazer daquele jeito.
porque ela mesma concluiu que é o certo a ser feito. É o melhor para ela e para o outro naquele momento. Então é uma autoconvicção, automotivação. Ela escolheu compartilhar o brinquedo com o irmão porque ela entendeu que essa é uma excelente forma de agir e não porque ela tem medo de ser punida ou porque vai receber uma recompensa se emprestar o brinquedo para o irmão. Então, é uma automotivação, vem de dentro dela. Isso, gente, ela vai construindo aos poucos. É um processo, tudo é um processo. É lento, é consistência, persistência e frequência. Lembra aí, né, desses conceitos que a gente precisa trabalhar na educação dos filhos. Consistência, persistência e frequência. É muitas vezes que você vai ter que ensiná-lo a agir dessa forma. E ele vai criando essa consciência, essa automotivação de dentro para fora, à medida que você vai trabalhando com ele. Não é de uma hora para outra, não é da primeira vez que você falar isso com ele, mostrar essas consequências, mostrar essa situação, que ele vai entender. É necessário um processo, uma ação diária, sempre. Então você vai ajudar, depois dessa questão aí, você vai ajudá-lo a buscar uma solução plausível para aquilo ali, que seja boa para todos. A gente já falou isso também de outras vezes, né? Aí você vai perguntar para ele, tá com muita raiva? Você já fez todos os outros, passos, né? As outras modalidades você já fez. Então você vai perguntar para ele, em que eu posso te ajudar? Você tá com raiva? O que você quer fazer? Você quer dar uma passeada ali fora porque você ficou com raiva do seu irmão? Você quer ir pro cantinho da calma? Você quer ir tomar um banho? Você quer fazer alguma coisa para você? O que eu posso te ajudar para essa raiva passar? Entendeu? Sair do ambiente, ler uma história. O que você quer como você quer que eu te ajudo? Entendeu? Então essa é uma forma de você demonstrar, você desenvolver a automotivação no seu filho. Então, gente, nós estaremos aqui todos os dias às 7h12 da manhã para a gente conversar, trocar ideias sobre educação de filhos. Então, hoje a gente falou de como ajudar as crianças a desenvolverem a inteligência emocional, as suas capacidades para viverem em sociedade, né? Para ser um relacionamento mais saudável, mais tranquilo com seu filho. Então é por isso que a gente está aqui todos os dias, às 7h12 da manhã, até o dia 13 de agosto. Então, até amanhã, um beijo. A live vai ficar gravada e você pode ouvir de novo e meditar sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários para a gente trocar ideia. Até amanhã.